Ribeirão Preto registrou queda no número de eleitores. Mais de 26 mil títulos foram cancelados. Regularizar a situação pode evitar problemas no próximo pleito e uma série de restrições. Em outubro de 2022, Ribeirão Preto tinha 467.661 eleitores. Em 2024, esse número subiu para 477.595, mas caiu para 455.741 eleitores no fim do primeiro semestre. São 11.920 eleitores a menos em relação às últimas eleições, uma queda de 2,55%. A queda recente do número de eleitores em Ribeirão Preto se deve ao fato de que no último mês de maio houve o cancelamento do título dos eleitores chamados de faltosos aos 3 últimos pleitos, que são os eleitores que deixaram de votar por 3 turnos consecutivos, não justificaram e não pagaram a multa devida no caso da ausência às urnas. Os eleitores que se encontravam nessa situação, eles tiveram o prazo até o dia último, 19 de maio, para regularizar a pendência com a Justiça Eleitoral. Os eleitores que não regularizaram tiveram seu título cancelado, então isso justifica a recente queda do eleitorado de Ribeirão Preto. Essa sangria de eleitores em Ribeirão Preto, ela não se explica só aí pelo calendário da Justiça Eleitoral. Há um caldo aí de cultura específico que combina uma memória de corrupção sistêmica que nós temos aqui em Ribeirão Preto, que vai desde a questão Brasil nacional até nossa cidade, por conta da Sevandija, há um custo irrisório para abstenção, pelo valor da multa, e a questão da mobilidade urbana intensa, e por ser uma cidade de prestação de serviço de polo universitário, que a gente tem realmente uma migração muito grande, e isso acaba maquiando os verdadeiros eleitores. Os dados também mostram que quase 27 mil títulos de eleitor foram cancelados. Além disso, alguns eleitores mudaram de cidade ou faleceram. Na eleição municipal passada, a abstenção bateu recorde, 33,51% no primeiro turno e 37,64% no segundo, superando os 35,61% de 2020. Quem teve o título cancelado deve regularizar a situação em um cartório eleitoral ou pelo site do TRE São Paulo. Também é preciso pagar uma multa de R$ 3,51 por turno não justificado. O eleitor está desacreditado. Não adianta a gente ficar só falando da questão da importância do voto. Ou a gente tira a obrigatoriedade do voto e para de pensar nessa questão de quantos eleitores tem ou não, ficar preocupado com isso, ou a gente cria realmente políticas que vão trazer o eleitor, Muitas pessoas, às vezes, deixam de regularizar isso por falta de recursos e tempo. A gente sabe que grande parte da população de Ribeirão Preto vai ter que pegar um dia da semana para tentar regularizar, vai ter que gastar com isso, e a pessoa não quer gastar, porque não vale a pena. Ele deve procurar a Justiça Eleitoral, se ele estiver com o título cancelado, ele precisa fazer uma operação denominada de revisão, que é a atualização dos seus dados, Se ele não tem a biometria coletada, ele precisa fazer isso pessoalmente no cartório eleitoral, porque ele tem que coletar foto, as digitais, a assinatura digitalizada, Agora, se o eleitor já tem a biometria coletada e o título dele foi cancelado, ele pode solicitar essa operação de revisão pela internet, pelo site do TRE de São Paulo, pelo autoatendimento eleitoral. Manter o título de eleitor regular é fundamental para exercer plenamente a cidadania. De acordo com a Justiça Eleitoral, quem tem o título cancelado ou irregular pode ser impedido de votar nas próximas eleições, além de sofrer uma série de restrições. Estar com o título regular é importante, em primeiro lugar, para permitir que o eleitor exerça o direito ao voto, que além de tudo é uma obrigação, Porque se o eleitor se ausenta às urnas, ele fica devendo uma multa para a Justiça Eleitoral e ele não fica em dia com a Justiça Eleitoral. E se o eleitor não está em dia com a Justiça Eleitoral ou se o seu título está cancelado, ele sofre uma série de restrições. Por exemplo, ele não consegue tirar passaporte, ele não consegue fazer matrícula na universidade, ele pode ter o seu CPF bloqueado. Então, é importante estar em dia com a Justiça Eleitoral e estar com o título regular. Para reverter, é preciso aumentar o custo simbólico da abstenção. Campanhas que mostrem realmente as perdas em concursos, passaporte, financiamento estudantil. Pessoas que não têm título não vão conseguir isso. Às vezes a pessoa está lá, passou num concurso e vai se deparar com uma grande surpresa por uma bobeira que custava R$ 3,51.
e ela não foi votar ou não regularizou. Então, é muito importante ter esse título de eleitor em dia, que, na verdade, é um documento que torna a gente cidadão, né? Muitas pessoas não sabem, né? Mas o documento que faz a gente cidadão em um país é ter o título de eleitor. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Kalel Dornaica, advogado eleitoral, já aqui no nosso canal digital da Clube. Kalel, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Quais os impactos desse cancelamento, principalmente quando você tem uma larga escala para o processo eleitoral local? Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos lembrar que Ribeirão Preto, com seus 477 mil eleitores, teve uma eleição bastante disputada ano passado. Nós tivemos aí um primeiro turno em que a diferença entre o primeiro e o segundo colocado era menos de 5%, e um segundo turno em que a diferença era praticamente irrisória. A gente está falando de menos de 1.000 votos no segundo turno. Ou seja, esse cancelamento de em torno de 26 mil votos tem um impacto preponderante nessa disputa. A gente precisa levar em conta que, por vezes, a gente pensa que o nosso voto ele é apenas mais um. Mas, na verdade, esse voto sempre importa. E é disso que é feita a democracia. Eu acho que é importante a gente salientar que, num cenário como Ribeirão Preto, da política local, basta cerca de 2.500 votos para se fazer um vereador. Então, nesse total de eleitores cancelados, que tiveram seus títulos cancelados, era possível fazer aproximadamente 10 vereadores se eles votassem em Ribeirão Preto. Então, veja que o impacto é bastante significativo no município. Que medidas ou quais medidas as autoridades eleitorais e a prefeitura podem tomar para incentivar essa regularização de títulos? É importante a gente destacar que a Justiça Eleitoral tradicionalmente faz campanhas de incentivo à regularização do título de eleitor. Mas eu acho que o papel principal é da própria imprensa e também dos veículos de comunicação ligados ao poder público para esclarecer e demonstrar que a regularização ela é muito simples de ser feita e ela pode ser feita nos cartórios eleitorais. Para que ela seja feita, é importante que haja essa iniciativa da população, que ela compareça e faça um processo chamado de revisão eleitoral. E que é muito simples, basta que ela apresente as informações, principalmente o endereço e os documentos pessoais, para que o título dela seja certificado. Existem alguns casos de cancelamento que eles também podem ser revistos. O direito político do cidadão é um direito constitucional e basta que ele regularize para que seja possível votar e ter direito a todos os demais requisitos, nos quais os requisitos da certidão eleitoral são cobrados. Vamos aproveitar então, Kalel, prestar serviço aqui, explicar para quem está nos acompanhando agora o que de fato pode causar um cancelamento, uma suspensão de um título eleitoral. Perfeito. O cancelamento, ele pode se dar de algumas maneiras. A principal causa é devido ao não comparecimento sem justificativa nos 3 últimos pleitos eleitorais. Ou seja, se você faltou em uma eleição municipal, uma eleição geral e outra eleição municipal, você tem o seu título cancelado pela Justiça Eleitoral. Outro fator de cancelamento nas cidades em que isso já é cobrado, a falta da biometria. Isso também pode levar ao cancelamento e ainda existem casos de inconsistências de dados, em que os dados que são prestados apresentam algum tipo de inconsistência. Então, essas são as 3 principais causas de cancelamento. Todas elas são bastante fáceis de ser resolvidas, basta que o cidadão compareça ao cartório eleitoral e lá ele vai ter todas as informações necessárias para reaver a sua certidão eleitoral e poder votar normalmente. Até porque a gente tem eleição, né? No ano que vem é importante essas pessoas irem às urnas. Perfeitamente. E não somente isso. A gente tem que lembrar que os direitos políticos, eles são comprovados por meio da certidão eleitoral. E qual o impacto disso? Se você não consegue demonstrar que você está quite com a Justiça Eleitoral, que você tem uma quitação eleitoral, isso pode causar uma série de transtornos. Envolvendo posse em concurso público, por exemplo, emissão de passaporte, financiamento estudantil, matrículas em universidades, lembrando aí que Ribeirão Preto é um polo de universidades. Então, a falta dessa regularização pode trazer uma série de transtornos e é muito fácil da gente evitar isso. Kalel Dornaica, advogado especialista na área eleitoral, um abraço a você e até a próxima oportunidade.